estamos em mais um Perfection Talks aqui no Fotona. E o nosso convidado ilustre hoje é o Dr. Renato Giannini, cirurgião plástico. Ele vai se apresentar para vocês. Eu sou Andressa Jursi, faço parte do time aqui clínico do Fotona. E vou ter o prazer de mediar esse podcast hoje. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Giannini, sou cirurgião plástico, sou membro titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e é um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte desse time, né, junto com todas as excelentes profissionais que aqui trabalham. E a minha intenção aqui hoje é falar um pouquinho, né, no Fotona na cirurgia plástica, mostrar para vocês realmente o que a gente pode usufruir dessa tecnologia e falar, né, os verdadeiros passos que a gente pode conduzir o nosso paciente. É sempre uma honra estar com vocês. Obrigado, Andressa. Obrigado a todo o time pela oportunidade. Doutor, me conta como está sendo na prática utilizar o Fotona no pós-operatório? Antes de eu falar do pós-operatório, a gente precisa falar realmente o que é o âmbito da máquina, né? O que o Fotona pode trazer para a gente, cirurgião plástico, com benefícios, né? A gente tem aí um processo que pode ser desde um pré, né, de um programa de anti-inflamatório, que é bem utilizado hoje em dia, né, não na questão da parte nutricional do paciente, mas na parte sistêmica como um todo, na parte intraoperatória, que a gente tem aí vários protocolos sendo demonstrados, e hoje na cirurgia plástica a gente tem protocolos tanto do professor Carlos Gaspar quanto do professor Carlos Casagrande, né, que trazem artifícios das ponteiras do Fotona, como também a fibra de neodímio dentro do pós-operatório, dentro do intraoperatório, e temos também a parte do pós-operatório, mas ainda assim não é só o Renato que está nesse pós-operatório, também existem as profissionais que estão aqui fazendo esse trabalho comigo. O importante, né, no pós-operatório é a gente saber os manejos que a gente pode usufruir também da tecnologia e trabalhar tudo que acontece, né, que a cirurgia não acontece somente no centro cirúrgico, ela acontece no decorrer de um ano, e o que a gente pode melhorar nessas questões. Então, no pós-operatório, a gente tem algumas vertentes do tipo que o Fotona pode agir na inflamação, na questão do processo cicatricial, tanto na pele quanto na parte interna nossa que a gente está fazendo, às vezes por uma lipoaspiração, na parte, na questão de modelamento que a gente faz para melhorar nossas cirurgias, né, e também do efeito lifting e algumas outras programações que a gente pode melhorar também no pós-operatório. E o que você tem visto de complicações mais comuns, né, nos pacientes? A gente tem visto muito uso. O que acontece? Acho que a gente está vendo um uso, às vezes, eu falo pela parte, vamos falar sobre lipoaspiração, que hoje muito se destaca pela questão tanto das mídias sociais e por questões de definição corporal, mas eu acho que está havendo um extravasamento do uso indevido. Às vezes tem pacientes que não precisam, às vezes tem pacientes que não vão submeter, não vão se usufruir de uma tecnologia ou não, e às vezes a gente acaba vendo que passam algumas intercorrências, alguns efeitos adversos, pode-se dizer assim, e que estão acontecendo em maior número. E com isso tem chegado, né, alguns casos de fibrose, casos de queimadura por tecnologia, casos de cicatrizes patológicas, casos de deformidades, que assim, pode acontecer, mas que a gente tem visto, né, uma maior ocorrência desses casos, né, e que a gente está vendo que nós temos aí na nossa mão uma tecnologia de laser que pode trazer para a gente aí acho que um conforto a mais no paciente, sabendo que é uma possibilidade melhor de tratamento. O que a gente tem visto? Muito dessa parte. A gente vê cicatrizes que podem realmente se tornar patológicas, a gente tem aí algumas coisas que podem ser da lipo, de cirurgias mamárias, cirurgias de lifting facial, de contorno em si, lipedema também tem trazido muitas coisas. Eu acho que o Fotona traz aí uma vertente muito grande nessas pacientes. Em questão do processo inflamatório, da cicatrização, por que isso é tão complicado quando trata-se de um paciente para o outro? Esse desafio, vocês têm sentido como um desafio grande aí para tratamento ou para, né, manter ali esse processo controlado? Como você tem feito ultimamente, né? Sim, a gente tem visto porque a cicatriz ela difere de um paciente para o outro, né? Existe a questão da pele, do fototipo do paciente e cada um vai usufruir, vai ter aí a sua peculiaridade de tratamento que interfere no nosso tratamento, né?
E a gente vê hoje em dia uma questão muito na questão cicatricial, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com uma cicatriz, mas a gente pode, às vezes, uma questão genética, uma questão que a paciente já tem essa informação, saber prevenir. Mas quando a gente não sabe, a gente vem aí submetendo a um tratamento de cicatrizes quando vem patológicas e hipertróficas e queloides. Então, nessas cicatrizes, a gente consegue usar manejos, né, e principalmente ao acoplamento da tecnologia, uma ponteira FS01 ou PS03, fazendo um resurfacing na lesão, um desbastamento, né, tecnológico dessa lesão, né, juntamente para quebrar ali os fibroblastos que estão ali dentro e fazer uma quebra da espessura da cicatriz e usufruir também a parte química, farmacológica. Então, nessa questão, a gente utiliza a junção do fotona com a combinação do corticoide com a toxina botulínica, que é um paper, né, já novo, trazido aí por uma equipe coreana também e americana, que fez um comparativo entre triancinolona isolada e triancinolona com toxina botulínica. Nessa questão, a gente conseguiu usufruir a tecnologia juntamente com as duas drogas e a gente tem feito um trabalho aqui no Larra que é formidável, né? Então, a questão de cicatricial para o cirurgião plástico, acho que para todo médico em si é uma batalha muito grande. Porque, querendo ou não, a gente está ali brigando de ambos os lados, tanto o paciente quanto a gente, né? E a gente tem que ali saber o manejo da cicatriz. Cicatriz, quando corre o seu curso natural, vai tudo bem. Quando ela sai do curso natural, a gente precisa saber como maneja. E hoje a gente percebe que muitos médicos têm mudado o olhar, né, para a cicatriz, Sim. porque é um universo, né? A gente sempre discute, conversa aí nos corredores, na sala de procedimento, e você sempre fala muito, né, sobre as diferenças de cada paciente. Sim. Acho que o perfil hoje está mudando, a tecnologia está agregando mesmo, como você falou, e não só isso, como o fármaco também. Mas hoje o cirurgião plástico que está se abrindo para esse mundo da tecnologia está levando novidades, né? E está levando aí benefícios incríveis para o paciente, né? Sim, o mais importante disso e mais interessante disso é que o paciente vê uma esperança. Né? Então, a questão antigamente, às vezes você falava e operava e falava, cicatriz é uma coisa que aconteceu. E você tinha ali alguma coisa que era mais conservadora na questão, vai tratar com uma pomada, uma questão à base de silicone e que poderia realmente melhorar a cicatriz, e que a Era gente muito tem famoso as por fitas, isso, a pomada, a questão era mais conservadora, assim, e ainda são bem utilizadas, eu utilizo e acho que vai bem, mas a gente já tem um passo a mais. Então, quando você tem esse passo a mais e você tem uma preocupação do profissional médico com cicatriz, é claro que isso vai realçar o resultado dele. Né? Cicatriz importa, sempre importa, porque sempre escutei do professor Saldanha que é a assinatura do cirurgião. Então, se a cicatriz vai bem e a gente consegue colocar aí nessa questão, eu acho que a importância vale. Eu acho que os médicos estão, os cirurgiões plásticos em si, os dermatologistas em si, estão vendo com mais carinho essa questão cicatricial, né? A gente sabe que algumas intercorrências, alguns traumas, acidentes, algumas lesões que são provocadas aí por algum dano que pode acontecer, alguma coisa que acontece rotineiramente, a gente sabe que vai ter, né, a questão cicatricial, que o paciente já sente que aquilo ali, o que melhorar, vai bem. Mas a questão que é em cirurgias que são, pelo menos, as eletivas, você tem o carinho a mais dessa cicatriz, é claro que eu acho que vai ter uma boa aceitação das duas partes. Então você tem aí um perfil do cirurgião tendo essa atenção, indo atrás de novas tecnologias, novos avanços na medicina para isso, né? Buscando interesse a mais em lasers, né, de atuação, tanto Erbium quanto ND, até o próprio CO2 em si, né, até o luz pulsada, que a gente possa ter aí combinado, mas a gente vê a busca pela excelência. E nessa excelência de busca dessas atuações, o Fotona sobressai. Então a gente está realmente recebendo colegas aí que estão realmente veem o trabalho cicatricial que a gente vem fazendo com relação a esses pacientes e vem boas respostas. E o que a gente está fazendo, acho que tendo essa atenção e tendo essa orientação, acho que as coisas acabam melhorando cada vez mais. E quando que você acha que o laser entra aí? Em que momento que ele entra como um aliado nesse processo? Em vários aspectos. Eu acho que em vários aspectos você pode ter o laser como aliado, principalmente na cicatriz. Você pode ter uma questão preventiva,
né, em questão na questão inflamatória em si, né? É claro que aí a gente vai usar artifícios que são realmente combinados para essa prevenção, mas no pós-operatório, quando você tem ali a junção, né, do laser que naquele atua, aí você tem uma resposta que realmente é acima do basal, né? Então a gente tem ali uma resposta eu acho cada vez mais melhorada na questão cicatricial. A gente tem uma questão do laser em si como a nossa aliada no intraoperatório com questão de retração de pele. Né? Quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, o laser é nosso aliado, tanto que a ponteira de neodímio realmente faz essa questão. A gente consegue usar a ponteira robótica para realmente melhorar a questão da pele em si, tanto nas cirurgias corporais quanto nas cirurgias faciais ou de membros, questão, como eu disse aqui, com lipoedema. Então o laser vem trazendo aí um manejo intraoperatório, por exemplo, de um resurfacing, ou de lesões de pele, que você consegue aí ter um manejo a mais, um leque a mais de terapia no nosso escopo da cirurgia plástica. Então, ele atua aí na inflamação, na dor, no edema e na cicatrização. Tudo. Eu acho que a gente tem dentro de uma plataforma, como você citou, Andressa, as questões que são aí do próprio cunho do cirurgião. É claro que a gente tem ali uma multidisciplinaridade envolvida no paciente, mas a gente tem, como você falou, edema, dor, inflamação, cicatrização, enfim, que são áreas de ação que a gente pode melhorar. Então a gente tem ponteiras aí dentro de uma plataforma que trazem melhora para o paciente. Né? Então o laser em si, né, até realmente vem sendo muito mais abordado aí hoje em dia, traz muito benefício. Né? Eu acho que a gente tem visto como a gente vem falando aqui, uma nova era de atuação. Com certeza. Né? E pensando nisso, quais os principais benefícios que você tem percebido que os pacientes recebem, tendo esse manejo mais tecnológico, esse acompanhamento, né, essa condução de caso, pensando aí nessa recuperação, ou no pré ou no pós-operatório, que você tem percebido de maior benefício para os pacientes? Vamos pensar no maior benefício. Eu acho que aqui a gente tem uma questão assim de procedimentos que antes eram muito cirúrgicos, eram só cirúrgicos. Hoje você tem um lequezinho ali que você consegue tratar vou dar um exemplo, um lifting ali de um pouquinho de flacidez você consegue melhorar e acaba não levando esse paciente para o centro cirúrgico. O paciente já tem um benefício pelo laser em si. A questão de flacidez em abdômen que você consegue tratar. Você consegue ver muita coisa relacionada à tensão, a estímulos de colágeno, né, neocolagênese feito pela questão do laser, que tiram o paciente do centro cirúrgico. Então isso é um benefício. Eu falo que toda cirurgia tem um risco, então você está tirando ali, lógico que também todo arsenal terapêutico tem seu risco também, mas aqui a gente está tirando o paciente do centro cirúrgico, de uma anestesia, de um pós-operatório, então a gente está tirando ele, eu acho que isso é um benefício muito grande. Então, ter essa área de atuação para o paciente é muito benéfico. A gente tem nessa questão de tratamento, tem nessa questão de pós-operatório, manejo de dor com as ponteiras que fazem a questão da dor, que é o caso da Marco. A gente tem a questão de fazer melhorar o nosso tratamento. Às vezes você tem ali um pouquinho de flacidez que ficou, você tem um pouquinho de gordura que possa ter ficado, você tem ali as ponteiras robóticas que trazem um benefício para o paciente. Uma fibrose que pode acontecer. Então, você vê que chega a ter um arsenal terapêutico com bom prognóstico para o paciente, isso é muito importante. Então, eu acho que está tendo a gente vê benefícios muito além, eu acho que do que o próprio laser, quando foi criado, né, foi pensado assim, ter tantos benefícios. Hoje a gente tem, acho que uma arma muito amiga na nossa mão. E além dessa parte de recuperação, o que você tem percebido que o laser consegue ajudar na questão das complicações? Porque você é um médico que pega desafios, né, doutor? Ele traz uns desafios pra gente aqui que a gente fica com a agora em pé, mas ele fala, nós vamos resolver. Nós vamos resolver, a gente vai conseguir. Verdade. Eu acho que na questão de complicação, acho que todo cirurgião plástico, enfim, todo mundo vai ter uma gama de complicação. Você está na literatura, você tem uma porcentagem de complicação e o melhor que você tem a fazer é tratar essas complicações. Da melhor maneira, a primeira coisa é acolher teu paciente, que é a primeira coisa que você vai fazer, e dar uma resposta para ele, tentar ajudar da melhor forma possível. Nesse âmbito, quando a gente consegue melhorar muita coisa.
né? Dependendo da complicação, eu vou dar um exemplo aqui, num caso meu, tá? De pioderma gangrenoso numa mama que a gente até conduziu junto. Foi Tá? maravilhoso esse E a caso. paciente vem hoje. Que legal. Então você vai poder ver, quer dizer, a gente conseguiu numa patologia que pode acontecer, né? Que é uma patologia que pode acontecer em cirurgias mamárias de pexia, tá? A paciente realmente teve claro, sua expectativa reduzida por conta da situação, e a gente com laser, numa intercorrência, a gente conseguiu reduzir o tempo de recuperação, de manejo desse tecido, né? A paciente ficou super saudável, super bem, tá feliz, já tá programando depois tá com o tecido todo já estacionado, já tá tudo bem, e vai fazer a sua recuperação agora para fazer uma nova cirurgia para a gente, né, colocar ali a cirurgia dela no devido lugar, no devido certinho, nas coisas que a gente orientou, né? Então, esse é um passo. A gente pega, às vezes, intercorrências com fibrose, que a gente consegue remodelar esse tecido, né, com as ponteiras que realmente vão fazer ali o tratamento para esse paciente. Tem questões cicatriciais, como a gente já falou aqui. Então, o manejo disso, né, antes, é o que eu falo, é você, antes você parava num certo ponto, e agora não, agora você pode dar um passo além e ainda falar assim, olha, aqui a gente consegue melhorar e melhorar bem, sem, às vezes, ter que submeter uma cirurgia de novo. Então, eu acho que você tendo esse arsenal que não submete a um risco, você melhorar o paciente dessa forma e dar uma esperança para ele que as coisas se realmente tomem um caminho muito benéfico, eu acho que isso é bom, né? Então, assim, no termo de complicação, acho que, assim, todo cirurgião, todo médico pode ter sua complicação, mas o mais importante é a gente saber tratar e saber tratar da melhor maneira ou da maneira que for mais benéfica para o paciente naquele caso. Eu acho que o laser, nessa questão, ele vem se atuando muito bem. E esses vão ser um dos temas que vocês vão ouvir, né, no Exato. congresso. O que a gente pode esperar aí de novidades? Você está fazendo muitos casos legais, está com estudo aí em andamento, né, doutor? A gente vem trabalhando junto, né, com a equipe, né, e aqui eu tenho que parabenizar todos do Centro de Treinamento de Fotona, que é lá, Brasil. Não é um trabalho que é feito só por mim, é feito por todos os profissionais. Eu acho que o que vocês podem esperar, eu acho que são manejos, né, de complicações. Nesse caso vai ser uma casa de cicatrizes patológicas, mas que vocês vão poder ver um avanço muito grande, muito benéfico para os nossos pacientes. Então eu acho que nessa questão a gente vem fazendo um trabalho muito bom, muito dedicado, muito certeiro e pontual no que a gente quer tratar. E eu acho que vocês vão se surpreender com o nosso protocolo de cicatriz avançado, que vai realmente poder ajudar não só a nós, né, mas todos os colegas que estarão presentes aí para poder usufruir desse momento com a gente aqui. Uma case de sucesso ou alguns casos de sucesso que te chamou atenção aí, o manejo com a tecnologia que fez a diferença? O que você percebeu aí de diferente com o laser? Eu acho que a gente pode falar de cases de sucesso, principalmente em pacientes vítimas de queimadura. A gente trata aqui no lar alguns pacientes que são vítimas de queimadura, né, que vêm para nós, né, a gente acaba aceitando e se solidarizando com o paciente com relação a isso. Tem um caso que a gente fez, vai estar disponíveis para vocês verem, que vai ser apresentado no congresso, que foi realmente a utilização, né, do laser em si, foi o principal aí da questão do tratamento num paciente poliqueimado, né, do que teve uma extensão aí de 40% da superfície corporal queimada, e que a gente conseguiu amenizar, né, teve sequelas como cicatrizes patológicas, a gente amenizou muito, tanto na questão estética como na questão funcional do paciente. Então a gente conseguiu tratar de uma maneira maravilhosamente bem, né, a gente tem a satisfação do paciente, a nossa, acho que de equipe, e tem um caso de estética que é um caso de fibrose, que eu acho que esse aí é um que vocês vão poder ver também, eu vou poder mostrar. Mas é um caso de uma paciente que realmente teve a sua lipoaspiração, evoluiu com fibrose, e depois de 5 sessões com ponteira robótica T-Runner, né, a gente fazendo o parâmetro um pouco mais avançado, né, dentro aqui do lar, a gente conseguiu regularizar esse tecido, mostrar todo o contorno corporal. Então acho que esses são apenas dois, acho que de tantos casos de sucesso que a gente teve aqui, que a gente pode colaborar não só com Fotona, mas também
com nossos colegas médicos. Então, acho que a gente pode aí ficar muito feliz pelo paciente em si e pelo trabalho da equipe. Doutor, quais ponteiras você tem usado para conduzir esses casos? A gente usa basicamente 3 ponteiras, né? A gente usa a FS01, né, que a gente faz ali tentando fazer uma ablação, um resurfacing na gestão ali da superfície da queimadura. Tá? A gente faz a questão anti-inflamatória, né? E a gente usa A Marco, né? a Marco para desinflamar o tecido ali. E na questão de pigmento, que aí vai entrar Star Walker, tá? Tem grandes pacientes que vêm ainda depois com depósito de pigmento por conta disso, mas são ponteiras ali que a gente vem trazendo, e claro, depois entra a questão farmacológica, mas de ponteiras aí que a gente vem usando são essas 2 ponteiras na Dynamis e a Star Walker. Para aprofundar ainda mais sobre esses temas, nós aguardamos vocês no International Expert Meeting 2026. Garanta já sua vaga, nós esperamos por vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.